Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em tua presença, e ali me prostrarei com toda reverência, e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem mentiras. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem mentira. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem mentira. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Sou tão dependente desse teu amor, uma pequena gota em teu grande mar. Como as suas águas em ti.
Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória
Graça e paz, irmãos. É muito bom estar com os irmãos em mais este culto de oração. O mês de agosto, como os irmãos sabem, é o mês dos jovens, é o mês em que os jovens estão à frente das programações da igreja. E este ano, o tema que os jovens escolheram é despertar. É um tema que nos faz pensar sobre despertamento, sobre avivamento. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite um trecho da palavra de Deus que nos exorta a vivermos uma vida de despertamento, uma vida em que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Mas antes de iniciarmos a meditação na palavra de Deus, nós vamos orar neste momento, pedindo que o Senhor fale com cada um de nós, com cada pessoa que for assistir essa mensagem. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela vida, muito obrigada pelo sustento, pelo alimento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela saúde. Obrigada porque em tempos tão difíceis o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem provido, Senhor, as nossas casas. Nada tem nos faltado, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade. Nós pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra, que nós possamos ouvir, mas também colocá-la em prática, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, Senhor. Que a tua palavra, que o teu reino esteja prioridade nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço que o Senhor use-me, Senhor, para falar com aqueles que vão te ouvir, Senhor. Que o Senhor fale com a tua igreja, com cada irmão, Senhor, com cada pessoa que for ouvir esta mensagem, assim como o Senhor já falou comigo, Senhor. E que essa palavra possa produzir em nós, Senhor, um desejo de viver um novo tempo em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, pelo mundo, por todas as situações que nós temos vivido, Senhor. Nós temos visto tantas situações difíceis, tantas situações, Senhor, que nós até pouco tempo jamais pensaríamos em vivenciar, Senhor. E nós sabemos que está tudo no seu controle, que nada foge do seu controle, Senhor, e nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Tenha piedade, tenha misericórdia de nós, Senhor, de todos aqueles que invocam o teu nome, Senhor. São essas as bênçãos que nós te pedimos, Senhor, no nome do seu Filho, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos ler o trecho da palavra de Deus que está no livro, está no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 25, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. Então diz assim: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram. Tosquenejaram é a mesma coisa que cochilaram. E tardando o esposo, tosquenejaram ou cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós.
tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola, ela só é mencionada no Evangelho de Mateus. E essa parábola, o Senhor Jesus, ele conta poucos dias antes dele ser crucificado. Então, Jesus conta essa parábola faltando pouco tempo para que o seu ministério terreno se encerrasse. E Jesus, ele usa aqui o exemplo de um casamento judaico naquela época. Então, naquela época, como era feito o casamento na comunidade judaica? Primeiramente, os pais dos noivos, eles firmavam um acordo legal de que os seus filhos iriam se casar, e no dia do casamento, o noivo, ele saía da sua casa com alguns convidados e ele ia até a casa da noiva, e a noiva estava ali na casa dela, preparada, esperando o noivo junto com as suas damas de companhia ou damas de honra, o que seria nos dias atuais as suas madrinhas. E quando o noivo chegava na casa da noiva, ele ia buscá-la, e buscando a noiva, depois eles retornavam para a casa do noivo, e ali era realizada a festa do casamento propriamente dito. Então, Jesus aqui, ele está contando, quando ele conta essa parábola, utilizando esse exemplo do casamento judaico, ele está mencionando a segunda parte do casamento judaico, que é quando a noiva está à espera do noivo na sua casa com as suas madrinhas, e o noivo sai da casa dele com os seus convidados para ir buscá-lo. No caso das 10 virgens, elas estavam à espera do noivo, só que em determinado momento elas acharam que o noivo estava demorando muito, elas começaram a ficar com sono, elas cochilam, elas pegam no sono, porque elas acham que o noivo está demorando muito. Só que 5 dessas noivas, elas tinham levado o azeite adicional, justamente para caso o noivo demorasse, elas teriam azeite, um azeite extra, e outras 5, que são tidas como loucas, elas não levam azeite adicional. Elas foram descuidadas, elas foram, podemos dizer que, desleixadas. Elas não se prepararam, elas não estavam preparadas para o momento em que o noivo chegaria. Elas deixaram para se preocupar em cima da hora, porque quando o texto fala que quando o noivo chega, ele chega à meia-noite, elas se surpreendem, e não tem essa palavra no texto, mas a gente pode imaginar que elas se desesperaram, elas devem ter pensado: e agora? O que a gente vai fazer? E elas pedem azeite para aquelas, para as outras, para as virgens que tinham levado o azeite. E as que tinham azeite falam: a gente não tem como dividir com vocês, porque se a gente dividir, a gente pode ficar sem. Nós vamos ficar sem, e vocês também, não vai ter azeite para ninguém. Então, nós aprendemos com isso que nós não devemos ser desleixados com as coisas do Senhor. Porque Jesus, quando conta essa parábola, ele está fazendo um alerta para nós de que nós devemos estar preparados para a sua vinda. Porque a vinda do Senhor Jesus, ela será repentina. Ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia não fala
o dia e a hora exatamente em que o Senhor Jesus irá voltar, mas ela fala claramente que Jesus voltará e que teriam sinais antes dessa vinda. Então, quando nós víssemos esses sinais acontecendo, nós saberíamos que a vinda dele, a vinda de Jesus, está próxima. E os sinais, irmãos, eles já estão aí. Porque quantas coisas nós temos visto acontecer, coisas que a gente nem imaginou que poderiam acontecer. Às vezes, quando nós ligamos a televisão, quando nós assistimos jornais, quando nós saímos às ruas, nós vemos tantas situações que a gente jamais pensou que iriam acontecer diante dos nossos olhos, e já estão acontecendo. Terremotos, fome, guerra, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, pais matando filhos, filhos matando pais. A maldade do ser humano tão aflorada, o homem, e quando eu digo homem, eu estou me referindo à humanidade, cada vez mais distante de Deus, buscando a sua felicidade dentro de si mesmo. E nós ouvimos isso tantas vezes, que a gente deve fazer aquilo que nos faz felizes, que nós devemos procurar a nossa felicidade acima de tudo, e que a felicidade está dentro de nós, quando nós sabemos que a nossa felicidade, a felicidade real, verdadeira, ela vem de Deus. Então nós temos percebido que os sinais, os acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus já estão acontecendo. E o Senhor Jesus diz que quando nós víssemos esses sinais, nós deveríamos ficar alertas, porque o tempo estaria próximo. Então o tempo da volta de Jesus está próximo. E nós não devemos fazer como essas 5 virgens que acharam que o noivo estava demorando demais e que ele ia demorar, provavelmente ele não ia chegar à noite, ele chegaria durante o dia, e elas nem precisariam do azeite para acender as suas lâmpadas, porque já seria dia e elas não iriam precisar mais das lâmpadas. E elas não se preocuparam, elas não se prepararam para a chegada do noivo. E nós, como filhos da luz, nós devemos ser prudentes, nós devemos estar preparados, porque quando o Senhor Jesus voltar, será repentino, será rápido. Não haverá tempo para que a gente se prepare em cima da hora, como elas tentaram fazer. Quando elas ouviram a voz do noivo, à meia-noite, elas tentaram dar um jeitinho, tentaram pegar azeite com as outras 5 virgens prudentes que se prepararam, mas já não havia tempo para que elas se preparassem. E Mateus 24, no versículo 42, do 42 ao 44, fala justamente que a vinda do Senhor, ela será repentina. Ninguém sabe ao certo o dia, ninguém sabe o dia e a hora. Nós sabemos que vai acontecer, mas o dia e a hora nós não sabemos. E diz assim, Mateus 24, do 42 ao 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, irmãos, nós não sabemos quando será a vinda do Senhor. Nós sabemos que ela irá acontecer, porque o próprio Senhor Jesus prometeu que ele voltaria aos céus, mas que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel
é estarmos preparados, prontos, para que quando o Senhor chegar, não exista nada que nos embarace, não exista nada que nos envergonhe, que nos constranja. Nós devemos estar preparados para quando o noivo chegar, nós que somos a Igreja de Cristo, sua noiva, estejamos prontos para entrar na festa de casamento e nos unirmos com o nosso Senhor. Que nada nos detenha, que não tenha nada que a gente ainda precise resolver, que a gente ainda precise buscar, porque não haverá tempo. Quando o Senhor Jesus vier, não será mais tempo de buscar, é o tempo de viver a plenitude da união com o Senhor. Quero ler mais um texto com os irmãos, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esse texto fala mais uma vez que a vinda do Senhor será repentina. Será quando muitos nem estiverem esperando, assim como aquelas 5 virgens não estavam esperando. Então, nos dias atuais, muitas pessoas vivem como se o Senhor Jesus nunca fosse voltar, não estão esperando. Essa conversa de que Jesus vai voltar, isso desde que eu estou na igreja, que eu ouço de que um dia Jesus vai voltar e até agora ele não voltou. Muitos vivem assim. Não deveria ser assim, mas muitos vivem assim. E por conta disso não se preparam, vivem uma vida displicente, muitas vezes. Uma vida que não condiz com os princípios da palavra de Deus e com aquilo que Deus espera dos seus filhos. Então, continuando o texto, no versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Muitos estão dormindo, irmãos, e não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Muitas pessoas dentro da igreja estão dormindo. E esse texto que nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, ele fala que nós não somos das trevas, nós somos da luz, que Cristo já nos trouxe para a luz. E por isso, nós não estamos mais em trevas, não devemos mais viver em pecado e não devemos estar dormindo como alguns estão. Nós devemos estar preparados, acordados para quando o Senhor Jesus voltar. E esse texto de 1 Tessalonicenses, ele tem muito a ver com o texto de Efésios, que é a divisa dos jovens para esse ano, que é o texto de Efésios 5, versículo 14, que diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muito interessante que no texto de 1 Tessalonicenses fala que nós não estamos mais em trevas, e aqui fala no texto de Efésios, e Cristo te esclarecerá, ou seja, quem está em Cristo, Cristo já esclareceu, já trouxe
para a claridade, já trouxe para a luz. E esse texto de Efésios 5, versículo 14, é um alerta que Deus faz através do apóstolo Paulo. E ele nos diz: desperta, tu que dormes. Ou seja, se você está dormindo, é hora de acordar. Não há mais tempo para que estejamos dormindo, vivendo de forma relaxada, de forma displicente, como se Jesus fosse demorar para voltar, como se ele nunca fosse voltar, ou como se quando ele voltar ainda vá haver tempo de se consertar aquilo que precisa ser consertado hoje. Então, esse tempo, irmãos, ele já passou. A vinda de Jesus está às portas, está muito perto. E ele fala: e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse texto de Efésios 5,14, além de ser um alerta, também é uma promessa do amor de Deus, porque se você está dormindo, ainda há tempo de acordar. Se você tem vivido de forma displicente, ainda há tempo de se consertar. Ainda há tempo de colocar a sua vida em ordem. Basta que você tome essa posição de levantar, de despertar, e Cristo vai te esclarecer. Cristo vai te trazer para a luz, vai te tirar das trevas e vai te trazer para a luz, para um lugar onde não há mais escuridão, onde você vai poder caminhar livre na luz de Cristo. Então, irmãos, que nós possamos ser, não como aquelas 5 virgens que foram imprudentes, que foram displicentes e desleixadas, mas que nós sejamos como as outras 5 virgens que foram prudentes, que estavam preparadas, e quando o noivo chegou, elas estavam preparadas para ir para a festa. E que nós também sejamos assim, irmãos, que quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos preparados para subir com Ele e reinar com Ele em glória. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus possa te esclarecer, que você possa viver uma vida de avivamento ao lado do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez, encerrando o culto de oração desta noite. Senhor, nosso Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela saúde, Senhor, pela provisão. Obrigada pelo sustento, pela proteção, pela vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada por nos guardar, obrigada pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Muito obrigada porque o Senhor é nosso amigo, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe esse mês dos jovens, Senhor. Mês em que os jovens estão à frente das programações da igreja. Eu te peço que o Senhor capacite a cada um, Senhor, que vai pregar, que vai cantar, Senhor, e que tudo seja para glorificar unicamente o teu nome, Senhor. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, Pai. Abençoe os jovens da tua igreja, abençoe, Senhor, o pastor, o ministério pastoral, todos os ministérios da igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir portas de trabalho, Senhor, de emprego. Que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, Senhor, levando cura. Que o Senhor liberte aqueles que estão cativos, Senhor. Que o Senhor continue realizando grandes obras no meio de nós, Senhor, para a glória do teu nome. E muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.